Olá, um prazer estar com vocês. Nosso podcast dessa vez é diferente. Nós estamos aqui na sede da fazenda do meu amigo Dr. José Rossato, que tem uma longa história conosco. Pessoalmente é um prazer tê-lo conosco, um bom amigo. É uma competência que tem o setor, um ativo importante do setor. O Rossato é do Conselho da Coplana, da Socicana. Além disso, é professor, tem dado aulas tanto na FIA quanto na Dom Cabral e na Unesp. Ou seja, é alguém que tem uma formação acadêmica muito interessante, nasceu e vive na fazenda, é um produtor e quero dizer que é um prazer estar com você aqui hoje, Rossato. A gente tem dado sequência ouvindo as pessoas que têm realmente contribuição importante a dar. E o nosso papo hoje é muito interessante, porque a gente vai poder falar um pouco de perspectivas do que vai acontecendo, mas eu queria, antes de mais nada, que vocês conhecessem o Rossato. Por favor, Rossato. Joia, Caio. Bom, prazerzaço estar aqui com você e desde já te parabenizo a Luísa e toda a equipe Canaplan por colocar de pé esse novo projeto. Desejo sucesso a vocês em mais essa iniciativa. É prazer estar com você, poder falar com o teu público que é cativo, que aprecia assim como eu e sempre aprende contigo. Eu sempre valorizo muito as tuas falas e é sempre uma visão muito madura, de experiência que tem e que traz uma visão estratégica muito bem clara. Então você tem aqui à sua frente hoje um aprendiz seu e prazerzaço estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, um prazer. Eu quero começar comentando com vocês. A gente está fechando um ano terrível, complexo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa safra que está se encerrando. Mas eu queria lembrar que, gente, a virada do ano está aí. É muito importante a gente imaginar o que a gente está vivendo. Uma eleição nos Estados Unidos que toma posse um presidente, Donald Trump, com uma série de promessas que parece que realmente ele vai realizar. Portanto, a gente fica preocupado com que os Estados Unidos saia do Acordo de Paris, que, vamos dizer assim, traga uma porção de novas tarifas para a entrada de produtos, mesmo para os seus parceiros, Canadá, México, assim como para países como o Brasil, que tem uma frase muito conhecida do Trump, onde ele diz drill, baby, drill, ou seja, um estímulo a aumento de oferta de petróleo, o que vai na contramão das discussões que nós temos tido com relação ao aquecimento global, que tem uma relação direta com a realidade das oportunidades que tem o Brasil e o agro brasileiro com essa questão do aquecimento global, uma Europa fragilizada, um Macron na França muito fragilizado, de alguma forma até atacando o Brasil com temores do acordo Mercosul-União Europeia, que eu não tenho a menor dúvida que é um acordo excelente para ambas as partes, quando se fala em segurança alimentar, quando se fala na necessidade de expansão da oferta brasileira, tendo mercado, obviamente nós não vamos expandir para ficar com produto estocado, né? Então, uma onda nova da direita em todo o lado ocidental do hemisfério norte, mesmo na América Latina, né? E um ano pré-eleitoral no Brasil. Afinal de contas, a gente entra em 25, já com uma perspectiva de eleição em 26. Ou seja, em 20 anos... Rossato, como eu vou te chamar, em 20 anos, a influência chinesa na América Latina é maior do que a norte-americana. Então é um novo mundo que aconteceu, uma virada do que era azul 20 anos atrás, agora é vermelho, e, portanto, um mundo completamente diferente. E nesse mundo, a gente volta à grande oportunidade que tem o Brasil com o seu agro. A bioeconomia, o agronegócio, e aqui a gente está no meio de uma área de produção de proteína com soja, com a produção de amendoim e com muito canavial. Eu queria começar, apesar de estar falando da virada do ano, a gente teve um ano muito difícil, um canavial muito sofrido, seca inacreditável, 6 meses sem chover, incêndio em seguida. Rossato, como é que você vê a recuperação do canavial para a safra que vem?
Complexo, hein, Caio? Esse é um mundo, né? Eu acho que é um mundo complexo e só olhando a primeira fala sua, que ela sintetiza os desafios que nós temos hoje em instabilidade de mundo quando se trocam lideranças. E a importância das pessoas que lideram organizações e países de ditarem o ritmo, né? Fica muito na pessoalidade. E se essa pessoalidade não foi bem intencionada, ou se não valorizar, por exemplo, a agricultura e a pecuária, a produção de alimentos, perde-se a chance de você valorizar a base e a essência, muitas vezes, do seu país. Nesse contexto, se você me permitir, eu acredito que a gente não tem cacife para brigar com esses grandes líderes globais, que são mais poderosos que nós, mas que a gente tem ativos muito importantes e a produção de alimentos, de bioenergia, elas passam a ser um ativo fundamental para o Brasil nesse contexto global que vai buscar alimento e que vai buscar, dentro de uma transição energética, biocombustíveis. Então eu vejo a gente muito bem posicionado. Como serão feitas essas alianças, a gente não sabe, mas a gente tem, de certa forma, um cacife aí a apresentar para o mundo como correção dessas anomalias que o planeta ainda busca corrigir. Em relação à safra do próximo ano, eu vou puxar aquele trabalho do Mioki. A gente gosta muito de trazer a ciência. Eu particularmente gosto dessa academia muito próxima da linha de frente, do setor. E quando a gente vai num experimento básico do Mioki que mediu biomassa, lógico, eram outras variedades, mas ainda é o que a gente utiliza como parâmetro, de novembro a abril, 80% da biomassa do canavial acontece. Ou seja, nós estamos falando de novembro, e novembro foi muito bom do ponto de vista de distribuição de chuvas. Tivemos aí mais de uma semana com chuvas diárias, com volume na nossa região aqui de quase 400 milímetros e com uma insolação, uma temperatura que está trazendo oportunidade do canavial se reestabelecer. Qual que é o grande desafio? Nós estamos sem palha nessas áreas, porque muitas delas foram incendiadas. No nosso caso, 93% do nosso canavial ele foi acometido com fogo, já numa situação de colheita realizada e brota em início de desenvolvimento, e tem um pedágio que esse canavial vai pagar. Vai ser um canavial mais curto em termos de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o Mioki nos traz a expectativa de que é agora que se forma o canavial. No verão, é agora nesse intervalo onde você tem temperatura e água à disposição, é que a biomassa acontece e a gente tem uma planta se preparando para depois acumular sacarose. Vejo o desafio de, se tivermos veranico, não temos a palha. Vejo o desafio de manejo de planta invasora com um dispêndio muito maior do que a gente vinha tendo, né? A palha, ela é de fato um herbicida natural, e a gente percebe isso quando a gente não tem a palha, e aí o tanto de folha fina, folha estreita que vem, passa a ser necessário uma gama maior de herbicidas. Vejo também um dispêndio maior na questão nutricional. Você tem um solo que, né, é até interessante, né, cara? A gente saiu tão recentemente do uso do fogo para despalha, mas olhar um canavial hoje incendiado é uma situação de guerra. Você olha e fala assim, meu Deus, que é isso aqui? E foi um ano que a gente tinha uma visão de reforma de canaviais que é a natural, estratégica, que vem tendo, e é assim para a maioria dos produtores e das usinas, mas a ausência das chuvas que foram jogadas para outubro e o fogo, na maioria das áreas, te levou uma dúvida em relação, vai ter brotação aqui ou não? Então várias áreas foram levadas à reforma sem que estivesse previsto. Mesmo canaviais jovens, dependendo da variedade, o próprio melhoramento já não contempla mais o fogo. Então é um ano se preparando para a safra 25-26, que o verão tem que ser muito bom, porque as brotações estão atrasadas. Vejo as canas precoces, as de início de safra desse ano, as que mais sofreram, tendo fogo ou não, foram as que mais sofreram. Meio e final de safra,
acredito que se o verão trouxer a temperatura e a distribuição de chuva, vai nos auxiliar a ter uma safra 25-26 com um volume interessante de cana. Lógico, é muito cedo para falar, mas olhando o copo cheio, a gente tem uma oportunidade de reconstruir o ambiente e reconstruir produtividade. Lógico, tem que colocar insumo, tem que o São Pedro ajudar e a gente formar bem esse canavial para se preparar para 25-26. Eu acho muito, muito, muito legal isso que você está dizendo, de uma expectativa de muita coisa acontecer ainda, no qual o clima tem um peso muito relevante. Mas do que você comentou, e é uma coisa que eu tenho percebido, a gente tende a imaginar que os custos podem subir para a safra 25-26. Eu vou estar repassando herbicida mais do que o normal, por isso tudo que você falou. Eu vou tentar acelerar a safra, eu vou tentar colocar mais coisa foliar, eu vou tentar colocar mais bioestímulo, eu vou tentar acelerar, digamos assim, o desenvolvimento usando giberelina, seja o que for, para tentar alongar as células, torcendo para que chova, porque sem água eu não faço nada disso. De qualquer modo, é tempo de investir, Rossato? Essa é a mensagem? Caio, a provocação ela é boa. Cada um tem o seu caixa e tem que olhar. Não investir, na minha visão, é retroceder. Agora, o quanto investir, que aí eu acho que cada um tem que fazer o juízo de valor. Que o canavial ele vai precisar ter facilitadores para esse desenvolvimento é inegável. A ciência nos traz as ferramentas. Se a gente souber utilizá-las no momento correto, na janela adequada, vão nos dar resposta. E o que a gente está precisando mesmo é a resposta. O clima está ajudando até aqui. Se a gente trouxer ferramentas que a planta, se aproveitando da temperatura, né, da luminosidade e da umidade, vai se converter em aumento de biomassa e depois em acúmulo de sacarose. Então, a minha visão é muito sim, eu acredito que a gente deve investir, que vale a pena e que nós vamos ter retorno sim, essa é a minha visão. Ao mesmo tempo, a gente tem uma fragilidade que é... Qual que vai ser o ATR de fechamento da safra 25-26? É uma caixa preta. E essa falta de previsibilidade e de ferramentas que nos mitiguem o risco de mercado, que ele é natural, faz parte, mas não ter ferramentas que nos deem a oportunidade de travamento de preço, nos deixam no escuro em relação ao quanto eu invisto. Eu invisto olhando a expectativa do ATR de fechamento da safra que já foi colhida. Eu não estou olhando o março, abril de 26. E esse custo agora, ele vai ser impactado por algo que vai se fechar daqui a 18 meses. Exatamente. Esse é um risco. Existem algumas ferramentas que alguns grupos têm testado com alguns fornecedores específicos e até numa moeda de relacionamento, o que está super válido, e que eu tenho como expectativa que isso contagie mais unidades. O produtor mais jovem, Caio, ele é avesso a risco. E principalmente quando ele descobre outras culturas que você pode diminuir esse risco vis-à-vis a soja, que talvez seja a cultura mais líquida que a gente tem na nossa região. O próprio amendoim, que não tinha uma moeda de travamento, até o amendoim a gente já tem uma ferramenta de barter ou uma ferramenta mesmo de um preço garantido. O que a gente poderia evoluir como setor no sentido de diminuir essa exposição ao risco de preço? Isso nos traria um maior conforto dentro da linha de o quanto investir. Eu invisto dentro de um custo de produção que eu tenho, imaginando algo que eu vou capturar lá na frente, sem falar no fator clima. Seria o fator preço. Eu não estou conseguindo corrigir essa vulnerabilidade. Então eu vejo o clima ele é inerente, um seguro seria adequado para a agricultura e ao mesmo tempo ferramentas que diminuíssem o risco nosso de mercado, de preço e que faz parte do jogo. A gente precisava só desenvolver essas ferramentas. Eu acho essencial o que você está dizendo, gente. É uma mensagem muito oportuna, é importante para todos aqueles que militam no setor há tanto tempo. Não se trata
de uma competição por margens maiores ou menores para isso ou para aquele lado, para a indústria ou para a agricultura, não. Se trata de reduzir essa exposição absurda que realmente a agricultura tem com o clima, o que faz dela, obviamente, automaticamente, alguma coisa que merece esse tipo de foco. Então, eu estou saindo, por exemplo, conversando com o pessoal de insumos modernos, Rossato, muitas das empresas já começam a ter produtos baseados no sistema de barter e de relação de resultado, de tal forma que dá maior segurança ao agricultor, né? O mesmo se pode dizer em relação à questão de margens, mas só para comentar, para aproveitar a dica que você dá aqui para o pessoal, gente, a gente está esperando um pouco para investir para ver se vai brotar cana, né? Isso é uma coisa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o balanço de oferta e demanda de açúcar, Rossato, vai ficar apertado no primeiro trimestre do ano que vem, e metade do segundo trimestre também. Então há a perspectiva da gente ter um momento melhor de fixação, o que faz com que a gente já deve ter 45% da safra que vem em açúcar já fixado pelas indústrias, né? O mesmo se diz em relação a essas novas formas de fazer as coisas, como você está dizendo. Mas a gente vai ter essa oportunidade, então dá um pouco de esperança ainda. Mas falando em esperança, essa safra, eu fiquei muito impressionado com coisas que vi, que na minha vida eu não tinha visto. Olhar para uma cana, para uma cana, para o colmo da cana, e você vê o meio do colmo completamente arrebentado por uma situação, digamos assim, que a gente não via. Essa cana que você esperava levar para o canavial e para a usina pesando 100 toneladas, vai pesando 70. A gente vê uma situação do que eu chamo de detratores da produtividade. Você está me dando uma dica importante, eu devo usar até na minha reunião de abril, que se usa muito no basquete nos Estados Unidos, que diz que a defesa é o melhor ataque. Então nós temos que nos defender desses ataques. E aqui eu queria ouvir você um pouquinho sobre investimento que eu perguntei para você na produção, mas investimento em pesquisa. Esse tipo de coisa que eu vi esse ano, novo para todos nós, a gente não sabe direito se é uma bactéria ou que bactéria é, ou se é um conjunto delas, nos traz uma mensagem que investimento em pesquisa é fundamental. O que você tem a comentar sobre isso? O que é que você está vendo de novo nisso? Exato, linka muito com a tua pergunta anterior, né, na questão do o quanto investir. Tamanho é o arcabouço de ferramentas que nós temos à nossa disposição hoje em termos de proteção de cultivos e de nutrição de plantas, especificamente da cana-de-açúcar. Hoje o sujeito que sai da universidade, ele já está muito mais atualizado do que um agrônomo que se formou há 3 anos. Está muito dinâmico. Hoje a gente está utilizando ferramentas biológicas que muitas vezes a gente conhece um pouco dela e está tentando descobrir alguns efeitos colaterais positivos e sinérgicos que ela traz dentro do sistema. Extrato de mandacaru formando biofilmes, né, os nematófagos fazendo o controle através de agentes simbiontes dentro dele em relação aos fenóforos, a parte nutricional ganhando muita relevância, os hormônios como você citou. Então hoje a gente tem uma gama enorme à disposição para nos ajudar. Se tiver chuva, tem resposta. E aí ganha cada vez mais, Caio, a importância da pesquisa. A pesquisa básica, a pesquisa aplicada, no sentido de que nós possamos ter essas ferramentas e que elas venham com uma chancela da ciência muito forte. A área comercial, ela é uma consequência, na minha visão, dessa base científica comprovada. E tem muitas oportunidades que estão sendo colocadas para o setor, para as agroindústrias e para os produtores de cana, para que utilizem essas ferramentas. Nasce recentemente um centro de fitossanidade, de pesquisa, na Unesp de Jabuticabal, numa inquietude do Grupo São Martinho, buscando na FAPESP, que é o principal órgão de fomento à pesquisa do país, junto com o CAPES e CNPq, e aportando recurso. Para quê? Para descobrir
como lidar com duas grandes dores do setor, a murcha e os fenóforos. Até o ciclo biológico dos fenóforos, nós estamos descobrindo que ele não é o que a literatura trazia. Então, perguntas básicas, elas estão trazendo respostas diferentes. E se a gente não tiver essas perguntas básicas respondidas, a gente não consegue aperfeiçoar o monitoramento e o manejo desses problemas fitossanitários no campo. Então, vejo com muita felicidade ver um centro como esse que surge, assim como Piracicaba, surge também um centro voltado para o controle biológico, né, numa ação ali local e também com a iniciativa privada envolvida, e começa a juntar setor, ciência, que normalmente a gente tem visto um grande abismo, né, entre as nossas entidades que foram deixadas lá atrás e que produziram muito conhecimento científico, mas que por estratégia não levaram à frente, e aí hoje a gente colhe a ausência dessas pesquisas. Voltando de novo a uma comparação com o amendoim, que é uma cultura que eu acompanho bastante. O mundo planta 29 milhões de hectares de amendoim. O mundo planta 26 milhões de hectares de cana-de-açúcar. São duas culturas que eu vejo que elas se parecem muito, no sentido de você normalmente não ter o apelo da inovação como algo que venha de uma forma global. Ela é muito local. Então, cana-de-açúcar, nós somos os maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Quem vai puxar pesquisa? Temos que ser nós. Raramente a gente tem ido lá fora, seja na agrícola ou na indústria, aprender. A gente tem trazido conhecimento aqui mesmo, nas universidades, nos senais, nas próprias usinas, nas FATECs. E esse conhecimento ele ganha cada vez mais relevância, precisa ser cada vez mais valorizado pelas lideranças que militam na academia, e o setor também se aproximar, buscando essa compreensão da academia, levando a uma velocidade que seja de equilíbrio para ambas, e que a gente consiga ter cada vez mais inovações, pesquisa e desenvolvimento e a transferência dessas pesquisas para o campo. Somos muito órfãos da falta de pesquisa hoje básica, conceitual e também da aplicada na sequência. E que isso possa nos levar a lidar com os desafios que a gente tem no campo. O CPENFITO é e vejo outras iniciativas surgindo nesse sentido, e que bom, né? Que bom ver essas iniciativas. Nem fale, só comenta mais um pouquinho, quem participa dessa iniciativa? Unesp, São Martinho, como é que é isso? O Grupo São Martinho foi o catalisador, né? Ele que acelerou esse processo, inquieto com várias dores, e que são dores do setor, murcha, síndrome da murcha e esfenóforos, né? Hoje praticamente isso está permeado em todo o setor, e ela busca nessa inquietude a FAPESP, como órgão de pesquisa se colocando à disposição com um recurso destinado para esse fim, e a FAPESP, com uma contrapartida similar à da São Martinho, monta então um edital, e algumas universidades foram aí convidadas a colocarem uma proposta, pela relevância do grupo de docentes que possui, pela estrutura que tem, pelos equipamentos que tem à sua disposição. Isso foi avaliada, a proposta de contribuição, e a Unesp de Jaboticabal acabou sendo contemplada com a concepção desse centro, que surge no meio da pandemia, já tem 3 anos, e começa a colher os primeiros frutos de pesquisas básicas e aplicadas em relação a essas duas grandes dores, a murcha e os fenóforos. Eu tenho participado como membro do conselho, responsável pela difusão dessas tecnologias do centro para o setor e retroalimentar outras dores do setor para dentro do centro. E a visão estratégica que nós temos dentro do conselho, no qual senta também o Grupo São Martinho, a própria Unesp, é de que isso se abra para o setor, e que outros grupos, associações de fornecedores, a própria organização, ela participe disso, aportando também recurso, que ainda está em discussão sobre o modelo, mas a ideia é que isso vá sendo uma espiral positiva, trazendo maior número de players, e com isso angariando mais recursos, acelerando
as pesquisas, ampliando o portfólio de estudos e o setor rapidamente tendo respostas. A gente não consegue, como setor, dentro de uma usina ou dentro da nossa própria produção como produtores de cana, ter pesquisas, né? O dinamismo nosso é de produção e muitas vezes não de pesquisador. Ali é esse local para ter esse momento de arrefecer a questão do que as nossas metas na operação nos pedem e olhar cientificamente como é que eu posso conhecer melhor essas dores e trazer soluções. É um centro que surge assim, de uma forma muito parruda, séria e com uma visão muito estratégica de longo prazo. Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso, gente. Eu não tinha tanto detalhe como o Rossato nos deu agora, mas parabéns a todos que estão participando disso. O Brasil precisa disso. Nós, com o peso e a relevância das perspectivas do que virá, aí para frente com um potencial enorme para a integração de lavouras no Brasil. A gente está vivendo um momento, Rossato, muito rico. Essa história que você acaba de dizer, eu acho que é um convite, eu reafirmo aqui que as usinas todas têm que entrar nesse movimento. Nós temos que responder por aquilo que é nosso objetivo. Portanto, digo como alguém que está no setor há tanto tempo, que participa das cadeias produtivas, é obrigação nossa atender a esse chamado do Rossato aqui e participarmos ativamente desse processo. Mas voltando a 25-26, ele falou da murcha, gente, e é isso que eu estava querendo falar antes, que é uma das coisas que me chocou. Eu me lembro quando os amigos falavam isso, que tem uma coisa diferente acontecendo. Tem isoporização, mas isso a gente conhece. Não, tem uma coisa estranha acontecendo, são diferentes bactérias, ninguém sabe direito do que se trata, portanto, nós estamos lidando com alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. É isso que o Rossato falou. Assim como a gente não conhece direito a questão dos fenóforos, né? Como é que a gente combate isso? Assim como a gente sai dessa safra, e de repente começa a chover, o que vai ser cigarrinho e broco o ano que vem, que são velhos conhecidos nossos, mas não nessa situação diferente de clima que nós estamos vivendo. Como é que a gente vai combater isso? Pega incêndio, no caso do Rossato, pegou uma área enorme da propriedade dele, não está com palha, como é que vai ser agora? Né? O que acontece com herbicida? Isso tudo, vamos dizer assim, além disso, preocupação, Rossato, que eu queria posicionar a você. A gente teve falhas, muitas falhas, em função disso tudo de brotação. A gente está esperando ainda para ver se acontece um milagre, né? Tá faltando alguém entrar na linha, meter um enxadão, bater no rizoma e ver que ele está seco e ver que realmente morreu. Mas a gente sempre deixa para fazer isso um pouco depois. Pisoteio agora no pós-chuvas de primavera, o pessoal desesperado para colher a cana que falta. Bioestimulantes, giberelina, maturadores. Meu Deus, eu vou chegar em março, choveu demais em fevereiro, a temperatura foi propícia, vai soltar flor, mas a cana está pequena, como é que eu faço? Isso tudo, mesmo com uma safra de chuva normal, Rossato, eu queria te ouvir, porque a gente na Canaplan está achando de fato que a gente vai ter uma produtividade menor esse ano, vai ter menos cana do que teve nessa safra. A 25 é uma safra com menos cana. Eu acho que vai ser um número importante, mesmo as coisas correndo bem. Então, uma mensagem importante de quem está no dia a dia como você, e por isso que eu perguntei dos investimentos. Com tudo isso, com falhas, com tudo isso, é por aí, quer dizer, qual é o olhar que o produtor tem que ter atento a isso? É botina na roça, né? Botina na roça. Tem que avaliar. Nós fomos prejudicados aí por uma chuva que veio tarde, e aí nessas situações de incêndio nós postergamos a definição de se o talhão se manteria ou seria alocado para reforma. Então realmente olhar a distribuição das chuvas e facilitar para a planta o aproveitamento dos recursos naturais de luz, de temperatura e de umidade. Então o nosso papel é lançar mão, né, das ferramentas que existem, olhando aí o que eu posso tirar essa cana do chão e que ela possa aproveitar esse ambiente. De novo, o verão que a gente acaba construindo esse canavial. O novembro está legal, mas está atrasado. Essa cana vai ser colhida dentro da idade dela mesmo, então é uma cana mais jovem, né? Então uma cana que
que foi colhida ali em junho e teve fogo, ela vai voltar a ser colhida em junho. Então, ela só começou a se desenvolver agora em outubro. Então, eu estou falando de uma cana de 9 meses e não mais de 11, 12 meses. Então, até pela idade eu já tenho um impacto, né? As precoces, as de início de safra, essa foi a que mais teve o estresse. Como é que ela vai reagir agora? Talvez seja dos 3/3 a cana que vai mais sentir, né? Do início, meio e final, talvez essa acho que mais sinta. Enfim, esse desafio e essa caixa preta é a beleza também do setor. Sabe quem, Rossato, é muito importante o que você está dizendo. Gente, ele faz um comentário fundamental para quem é canaveiro. A cana de ano e meio, que é tão importante pela produtividade média, vai estar abalada esse ano. Isso vai pesar. Mas eu queria aproveitar esse final da nossa entrevista, queria ouvir você falar um pouquinho de cooperativas. Eu tenho uma enorme esperança sempre do nosso modelo de cooperativismo realmente liderar esse processo de mudanças. E uma das coisas importantes que nós temos visto, Rossato, é uma preocupação enorme. A gente continua a fazer no século XXI o que a gente fazia em meados ou meados do século XX, quando a gente era importador de tudo. Então nós tínhamos um plano de safra com recursos de Banco do Brasil, de governo. Isso obviamente não vai continuar, nós precisamos atuar no mercado de capitais, nós precisamos urgentemente avançar para que o mercado de capitais, para que o sistema cooperativo, inclusive de bancos, seja cada vez mais ativo. Eu queria uma fala sua sobre como é que está isso. Excelente, Caio. Numa visão de tendências de consumo, o que esse consumidor que está chegando agora, né? Vamos pensar na geração alfa de 2010 a 2025, que ano que vem terão 2,5 bilhões de pessoas dentro da nossa sociedade. Será a maior geração que nós já tivemos. E essa geração, ela já traz com a anterior mudanças de hábitos de consumo muito claros. Então, a rastreabilidade, a saudabilidade do alimento, a comodidade de abrir mais e descascar menos. Todo mundo quer essa comodidade e quer sustentabilidade. Quando nós vamos para o modelo de produção, nós precisamos conversar com esse cliente final, com essa empresa ou com esse consumidor final. As cooperativas são a grande ponte entre a base, a produção, o produtor rural e esse mercado consumidor, para atender todos esses anseios de saudabilidade, de rastreabilidade, de comodidade e também da agenda sustentável de produção. As cooperativas que começam a entender essa dinâmica e essa mudança do comportamento do consumidor têm se preparado para isso. E têm se preparado no sentido tanto de definição de estratégia, de modelo de negócio, de lidar com um alimento e não mais como um produto agrícola. Perceba que muda a visão. E começa também, dentro do ponto de vista da governança, a dar sustentação a todo esse processo. Hoje você tem cooperativas já com conselheiros profissionais independentes no seu conselho, você tem práticas de governança com auditoria dentre as Big Four, você tem processos muito bem definidos. Isso tem trazido uma diferenciação para as cooperativas que têm puxado essa agenda. Tenho muito o professor Roberto Rodrigues como um grande mentor dentro do nosso agro e dentro do cooperativismo brasileiro e global. E o professor Roberto Rodrigues, ele traz na visão dele 3 grandes características que definem o sucesso de uma organização, de uma cooperativa. Que é, primeiro, ela ser necessária. Ela tem que fazer sentido para o seu cooperado, para o seu membro. Se ela não fizer sentido, ela não tem por que estar ali. Segundo, tem que pensar como uma empresa. Lógico, sem perder a questão relacional com o seu cooperado, que é uma relação muito próxima, muito presente, mas tem que pensar como empresa, e aí vem muito da governança. E o terceiro ponto, tem que ter liderança. Tem que ter quem lidere todo esse processo de uma cooperativa, de uma organização. É o que tem definido as cooperativas que têm sido bem geridas, com boas práticas de governança e trazido retorno para o seu membro, para o seu cooperado. Eu vejo as cooperativas como uma grande oportunidade para esse mundo que se coloca de tendências e de hábitos de consumo, e nós, de novo, como agro, e a oportunidade de ter esse alimento sendo produzido de forma sustentável, como um alimento seguro
e atendendo o consumidor. Gente, a gente acaba de ouvir uma liderança importante, jovem, fundamental para o desenvolvimento do setor, do país, do Brasil. Acho que saio muito satisfeito da nossa conversa, uma gravação que tem que ser ouvida por todos. Acho até que vou ter que traduzir isso para que seja ouvido também pelo Macron. Muito obrigado, gente.